Bom, estamos entrando aqui ao vivo para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo reflexivo do livro Nosso Lar. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe, a fim de que possamos levar de vencida os obstáculos naturais para a exposição de um livro muito importante para a compreensão da vida após a morte, o detalhamento de outras dimensões. Hoje, como prometido, nós faremos com o André Luiz uma reflexão do 26º capítulo, ou 26ª parte, considerando todas as instruções que ele recebeu de Laura, que é a mãe de Lisa, onde ele estava recolhido na jurisdição do Ministério do Auxílio. Agora ele ia começar a ter as experiências práticas em outro ministério, numa jurisdição de um outro ministério. Agora, no Ministério da Regeneração. Um ministério muito mais próximo, ligado aos tratamentos imediatos, às chamadas vítimas de si mesmas, né? Aquelas pessoas que entraram em processo de equívocos, de comportamentos equivocados e, evidentemente, consciencialmente não conseguiram ascender para regiões melhores, então ficam nas regiões do chamado umbral. Então vamos lá, ponderando, segundo o André Luiz, sobre aquelas sugestões que a Laura passou para ele, dizendo: olha, você não fique só observando, só anotando do seu ponto de vista científico e não entre muito no campo da curiosidade, que a curiosidade pode te levar a tormentos, a entrar em processo de tormentos. E ele guardou muito bem, ponderou muito essas sugestões da Laura, e ele vai realmente, a partir de agora, levado por Rafael, que é aquele que foi indicado para conduzi-lo até esse outro ministério. Então, chegando Rafael na casa de Lisas, o André Luiz acompanhou, né, na convicção de que ele não faria apenas uma visita de observação àquele ministério, mas que ele estaria realmente aprendendo, sobretudo, muito proximamente da vontade dele de servir de uma forma útil nessa oportunidade que surgiu para ele. Então ele anota, surpreso, né, quando ele foi até a região, ele começou a ficar vislumbrado, né, com a nova jurisdição, com aquela nova região, né, quando ele estava indo rumo ao Ministério da Regeneração, exatamente onde estavam aguardando o ministro Genésio. E diz ele: contudo, seguia Rafael em silêncio, na viagem que eles estavam fazendo de aérobus, né, e indo, ele experimentando exatamente um processo de vida mental muito diferenciada. Naquele momento, ele diz: puxa, agora eu tenho toda a oportunidade de colocar em prática aquilo que, por anseio, eu tentei com o ministro Clarencio e naquele momento não estava preparado, embora ele não recebeu autorização ainda para os trabalhos. Ele só recebeu autorização por um período de 1 ano para observar, anotar e aprender. Então vai. Ele conta aqui que, modificado mentalmente, orava, pedindo ao Cristo, né, que auxiliasse. Enfim, ele estava realmente já utilizando uma técnica boa, que é a oração, que ele aprendeu lá no umbral, né, a fim de que não faltasse a ele, né, tanto quanto força e trabalho para realização do trabalho, né, aquilo que ele ia realizar, porque ele ia não só observar. E ele não saiu da casa de Lísia só com o objetivo de observação, ele saiu de lá realmente com um firme propósito de trabalhar, porque ele queria colocar em prática aquilo que ele, na consciência dele, achava que estava pronto para fazer.
E ele, inclusive, ele diz que quando ele estava indo com o Rafael rumo ao Ministério da Regeneração, além de ter alterado muito a consciência dele, a mente dele em relação ao que ele de fato queria, ele orou, como eu disse, ele orou algumas vezes, né? E antigamente, como médico na Terra, ele não era muito ligado à oração. Aliás, ele até diz que era avesso às preces, era avesso à oração, né? E agora ele utilizava a oração como um valioso ponto de referência sentimental aos propósitos não só de observação, de análise, catalogação e aprendizado, mas de trabalho. Porque ele percebeu que foi graças à oração que ele conseguiu ser resgatado no umbral. Então ele começou a dar muito valor à oração. O que na Terra normalmente a gente não dá muita importância. Por quê? Porque as orações que nós fazemos na Terra quase sempre são orações muito mecânicas. Elas não são quase sentidas. A oração é uma técnica, né? Uma técnica que você exercita a disciplina do pensamento para que você trabalhe emoções e sentimentos através de uma vontade bem dirigida. E ele aprendeu essa técnica, ele viu que a oração é extremamente importante dentro dessa reavaliação do comportamento mental dele, né? O André Luiz. Então ele vai para o Ministério agora da Regeneração de uma forma diferente. Ele vai já com um propósito de trabalho, embora só tinha sido autorizado para observar, e com essa ligação com a espiritualidade, digamos, superior, porque ele começou a valorizar o que antes não valorizava, que era a oração. A oração, repito, não é só um processo de falação mental, de tagarelice mental com o desconhecido, com o Deus imaginário. A oração é uma técnica da meditação. A oração é um trabalho nosso conosco, com a nossa consciência, é encontrar o divino em nós. Então, no momento que você ora, você não vai depositar de forma mística, né, a mais absoluta e cega e irracional confiança, porque você orou, pediu e vai alcançar. Não é assim. A oração ela tem uma lógica, né? A oração ela tem que estar muito fincada à nossa racionalidade, aquilo que nós pretendemos com a prece, com a oração. E detalhe, no mundo espiritual nós aprendemos com o próprio André Luiz que há departamentos que catalogam, né, que assinalam, catalogam, separam as orações quando elas são muito bem elaboradas e expressas, né? Então, há orações que são realmente consideradas no mundo espiritual em departamentos específicos, que eles captam, anotam e veem e até onde eles podem realmente colaborar num processo de suplementação de energia ou de alguma situação que possa colaborar com aquele que está orando com o coração, com a mente e com o coração. Então ele foi de aeróbus, lembrando que a aeróbus, né, é um veículo que transporta o tempo todo, né, é um meio de transporte de nosso lar. Nosso lar não é um espaço pequeno, o plano piloto de nosso lar, onde está a governadoria, pode ser até, cabe 1 milhão de pessoas, segundo esse livro que eu chamo A Vida no Mundo Espiritual, A Vida no Além, né, Uma Cidade no Além, que é de Eugorina Cunha. Esse livro até recomendo, é um livro de poucas páginas, é um livro que o Chico Xavier endossou, e que ela dá muitos detalhes em relação a essa estrutura urbana, né, de como é exatamente dividido, até ela desenha um pouco a arquitetura da cidade. É muito interessante esse livro, eu acho muito interessante. Mas então o aeróbus, que tem uma velocidade espantosa, né, deixou ele na jurisdição do Ministério agora da Regeneração, e ele faz a descrição de que era um espaçoso edifício, um edifício muito grande, o Ministério. Diz ele, em poucos minutos achava-me diante do respeitável Genésio, que era o ministro da Regeneração. E quem é Genésio? Ele descreve o perfil de Genésio. Genésio é um velhinho, tanto quanto o governador também, esse aspas, tal velhinho, né? É um velhinho simpático, porém com um semblante, com um olhar enérgico. Ele é bonzinho, tem aquele olhar simpático, mas o André Luiz percebeu virilidade no olhar dele, né? Um olhar viril, né? Como toda alma nobre, evidentemente, ele não tem pieguismo, né? Eles olham com seriedade. O semblante é sério, né? Rafael, que era aquele que o conduziu, que era o Cicerone nesse momento, apresentou o André Luiz ao Genésio, ao ministro Genésio, e o diálogo tem aqui assim:
disse o generoso ministro, é o nosso irmão André? E o André disse, estou aqui para servi-lo. Aí ele diz para o André Luiz, olha, eu tenho algumas notificações da Laura, que é a mãe de Lísias, né, referente à sua vinda para o Ministério da Regeneração. Então, a princípio, fica à vontade. Aquele formal, né, é um formal fraterno, respeitoso. E nesse momento, o Rafael, que era o Cicerone, né, aproveitou-se ou se aproximou de forma respeitosa, pediu desculpa ali e se despediu, né, abraçando o André Luiz, e saiu, e ficou só o André Luiz e o Genésio. Aí, ele diz assim, ele era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim, na realidade o que ele diz é o seguinte, nesse momento, que quando o Rafael sai, ele sai porque ele tinha tarefas para ser executado lá no Ministério da Regeneração, não podia ficar ali esperando. Então o ministro ficou junto, agora só com o André Luiz, né, e começou a dialogar com o André Luiz. O ministro começou a conversar com o André Luiz, dizendo para ele o seguinte, olha, eu já tenho algumas informações suas que o ministro Clarencio me passou, né, e ele me passou com muito respeito. Quase sempre, nós aqui no Ministério da Regeneração, recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, onde foi albergado o André Luiz, em vista de observações que, na sua maior parte, redundam em estágio de serviço. É mais ou menos o que vai acontecer com o André Luiz. Eles vão para observar, mas que acabam trabalhando lá. É o que André Luiz já saiu com essa predisposição. E o ministro está dizendo exatamente isso para ele, né? Que muitos que o próprio ministro mandou para lá, que foram do Ministério do Auxílio para o Ministério da Regeneração, eles vão apenas para observar, mas que na maior parte acabam estagiando em trabalho também no Ministério da Regeneração, porque é muito serviço lá. O André Luiz compreendeu, né, essa alusão e disse, inclusive, para o ministro, olha, ministro, esse é o meu maior desejo. Eu tenho mesmo suplicado às forças divinas pela oração que me ajudem o espírito frágil ainda, permitindo que seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. E o ministro Genésio disse para ele, né, comovidamente, né, pelo menos se comoveu com essa predisposição de trabalho, né, e continua aqui o diálogo. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio, diz o André Luiz para o Genésio, se verificou por efeito da graça, da misericórdia do Altíssimo, talvez devido a constantes intercessões de minha devotada e santa mãe. Isso é fato. Ele só conseguiu ser albergado exatamente no ministério daquele, no caso o Ministério do Auxílio, por causa, como efeito, né? Ele fala graça aqui, mas foi uma intervenção, com certeza, em função dos créditos que tinha sua mãe, né? Então ele foi acabando... existe isso no espiritual. Se você tem amigos, se você tem crédito, lembra dos bônus horas, né? Se você realmente tem condições de fazer essas intervenções, porque você é superior, isso acontece no espiritual. Mãe, sobretudo, em relação a um filho, isso acontece direto. Compreendo, porém, que somente venham recebendo... Ele começou a reconhecer, o André Luiz, que ele estava recebendo muitos benefícios em função da mãe dele falar com o Clarencio arrumar uma forma de ele sintonizar com o bem e resgatá-lo do umbral, e só recebendo tratamento, aulas em conhecimento acolhido lá na casa de Laura, etc. Então ele só estava recebendo os benefícios, mas ele não estava se sentindo produtivo, estava se sentindo improdutivo, ele queria produzir alguma coisa útil. Isso na consciência do André Luiz, totalmente alterado na sua consciência agora para melhor. Aí ele pergunta, se possível, faça por um obséquio que seja transformada essa concessão de visita aqui ao ministério em possibilidade de trabalho para mim, para eu servir. Porque eu estou exatamente com... Não é a ansiedade, mas ele sente uma necessidade desse trabalho. Ele queria ser útil. Ele estava se sentindo muito ajudado pela espiritualidade. E para ele retribuir todo o benefício que estava recebendo, ele queria retribuir com o trabalho, com o serviço. Ele tinha já uma grande experiência também no campo da medicina, isso é o que ele fala.
Compreendo hoje, mais do que nunca, a necessidade de regenerar os meus próprios valores, continua André Luiz. Eu perdi muito tempo na vaidade humana, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo, que chama-se narcisismo, né? Ou egocentrismo, você centrar em você de uma forma absolutamente inútil, movido pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência, de uma forma ridícula, né? Nesse processo de autoadoração. Satisfeito, notava ele no fundo do meu coração a sinceridade viva. Então ele estava satisfeito, viu em André Luiz sinceridade. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, diz o André Luiz ainda para o Genésio, eu ainda, naquele momento em que eu não fui autorizado a trabalhar, eu realmente ainda não estava bastante consciente daquilo que eu solicitava. Eu estava ali num desafogo, eu resolvi ir de uma forma da minha cabeça, diferente agora que estava sendo convidado. Então eu queria trabalhar, eu queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Embora eu pedisse serviço, mas no fundo eu não queria servir. Era apenas para desanuviar a consciência no primeiro momento. Então ele disse que não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. Você não pode jogar fora a oportunidade. Ninguém pode jogar fora a oportunidade. Se surge oportunidade de trabalho, não deixe para amanhã aquilo que pode fazer agora. Porque tem aqueles que têm oportunidade, senão daqui qualquer hora eu faço. Qualquer hora, como eu sempre digo, não existe no relógio. O relógio tem de 0 a 12, né? De 12 a 12, né? 1, 2, 3 até 12. Então qualquer hora não existe no relógio. Então não vai acontecer nunca, né? Aí continua, no fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. Quando ele foi pedir ao Clarencio, ele ainda queria estufado em médico e tal, né? O médico orgulhoso, o médico respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas próprias opiniões. Então ele foi como médico, assim, como médico eu tenho certeza que eu arrumo um emprego por aqui. E não foi o que aconteceu. Ele não foi autorizado, exceto como observador, quando ele recebeu a carteirinha como concessão para poder penetrar em 4 ministérios pelo menos, né? O chamado ministério ligado à vida terrena. Os outros 2, da elevação e da união divina, não. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendo a responsabilidade de cada filho de Deus. Então, quando ele fala, diante do que ele viu, assistiu na casa de Lísias e ouviu da própria Laura, ele compreendeu a responsabilidade de cada um nós, filhos de Deus. Então ele já está desenvolvendo nele um princípio que nós ainda não desenvolvemos, que é o princípio da filiação divina. Nós somos filhos de Deus. Eu sei que sou, mas será que eu sinto que sou? No momento em que eu senti que sou, eu nunca vou deixar para a minha intimidade um vazio existencial. Não há vazio existencial para aqueles que entram em depressão, suicídio, porque eles se sentem não pertencentes ao próprio universo. Quando você se sente filho de Deus, não há como você alimentar vazios no coração, vazios na consciência, vazios no sentimento. Porque você se sente filho de Deus, não há vazio para quem se sente filho de Deus. E ele compreendeu essa situação, né? Nessa obra infinita do Criador e da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor para o sincero, ele estava realmente sendo sincero com o ministro Genésio. Não me preocupava o gênero de tarefa. Então ele estava ali pedindo serviço, qualquer coisa serve para mim, né? Ele procurava um conteúdo sublime do espírito de serviço. Ele queria trabalhar nesse momento. Aí o Genésio, o velhinho, né, olhou para ele, né, de forma meio surpreendente, perguntou: você realmente é médico? Você, o médico, a ficha eu tenho, né? O Clarencio disse que você realmente é médico, correto? Pois bem, nesse momento, o Genésio ficou calado em algum momento, diz ele aqui no capítulo, né? Como buscando uma resolução para o caso, dizendo então disse, você é médico? Então vamos ver. Ele começou a pensar um pouquinho o que ele poderia fazer por ele. Que ele estava lá como observador. Ele não estaria lá como trabalhador, ele não estaria como tarefeiro, apenas como observador para catalogar e aprender. Aí o Genésio disse para ele: meu irmão, eu louvo os seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. Você está sendo digno conosco. E como que preocupado em levantar meu ânimo, né, diz o André Luiz,
e acender-me um espírito, uma nova esperança, volta o ministro a dizer para ele: quando, frase interessante que nós devemos guardar, quando o discípulo está preparado, Deus envia o instrutor. Nós somos aprendizes da vida, nós somos filhos de Deus e somos imortais. Quando nós, como ele está falando aqui, nós estamos preparados como alunos, como aprendizes, como discípulos, Deus envia os instrutores para nos ensinar, ou do mundo espiritual, ou dos encarnados, ou as próprias obras, alguma coisa vai nos ensinar. Então nós temos que nos colocar, aproveitando a oportunidade de aprendizado, como verdadeiros discípulos, ou seja, nos preparar como alunos, né, como aprendizes, a fim que nós possamos receber as lições também de onde vier, venha dos encarnados ou dos encarnados. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Da mesma forma, você pode usar a mesma frase: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando nós nos preparamos para trabalhar, todos que estão verdadeiramente preparados para o trabalho aparece. Você não precisa ir atrás, ele vai aparecer. Porque você está preparado, você já está realmente, digamos assim, nesse processo de dignificação, você está disponível para o trabalho. Isso é a preparação. Quando você está disponível para o trabalho, sem pressão, sem obrigação, porque trabalho obrigatório não é trabalho. É apenas esconder ou dar força ao ego. Qualquer coisa que nós fazemos por obrigação, isso não traz virtude. Mascara o ego. Apenas vão criar falsas virtudes. Todo trabalho tem que ser espontâneo. Qualquer tipo de trabalho tem que sair do nosso coração. Nós temos que estar preparados. Então, quando nós estamos preparados, o serviço aparece, o verdadeiro serviço. O meu amigo tem recebido enormes recursos de Deus, ou da providência divina. Está bem disposto à colaboração, compreendo isso. Agora, você já consegue entender a responsabilidade e aceita o dever, porque tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, diz ainda o Genésio para ele, nós costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou uma excelente figuração externa, ou seja, se torna um famoso. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. O que vale então no mundo espiritual? É exatamente essa prosperidade financeira, me tornar famoso? Não. O que vale para o mundo espiritual, que é muito diferente da vida terrena, é a compreensão. A pessoa ser compreensiva com ela tem que se compreender, ela tem que se amar, ela tem que desenvolver virtudes para ela primeiro ou para poder depois doar. Ninguém dá o que não tem. Eu não posso amar alguém se não me amo. Eu não posso ser misericordioso com os outros se eu não for misericordioso comigo. Eu não consigo fazer nada se não fizer primeiro experimentar comigo. O que adianta eu ser caridoso com os outros se não sou caridoso comigo? É pela auto-amorosidade, como ensinou Jesus, que eu vou amar o outro. Não adianta dizer que eu estou amando, seria um falso amor quando eu não consigo me amar. Ao contrário, me rejeitando, amando os outros. Isso é a mais estranha das falácias. Ninguém consegue amar sem se amar. Como disse Jesus, amar o outro como a si mesmo. Eu tenho que, pelo alto amor, eu vou conseguir desenvolver todas as virtudes, porque elas estão sincronizadas. Quando eu parto para o amor, todas as outras virtudes vão sincronicamente estar dentro dessa linha do amor. Então é desenvolver o alto amor. Identificando-me a ansiedade, concluiu, é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, ainda aqui, nosso lar, você está chegando hoje, é preferível que você visite, ainda nesse primeiro momento, observe, mas não se envolva diretamente. Vá apenas visitando, observando, anotando, aprendendo, examinando, vai devagar. Devagar com a luz, porque pode ter muito serviço e em algum momento você pode realmente entrar em desânimo. Mais ou menos isso, em outras palavras, foi o que o ministro disse para ele. Porque ele não sabia o que vinha pela frente. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, do gabinete do próprio ministro Genésio, né, ele chamou lá um auxiliar, né, de alta hierarquia, um eminente auxiliar, evidentemente, né, e ele fez um aviso, né, para a sala do lado. Né,
solicito a presença de Tobias, que é exatamente esse eminente secretário, auxiliar do ministro, antes que se dirija às câmaras de retificação. Então, ele estava pedindo que Tobias fosse até o gabinete dele, antes de o Tobias ir fazer o seu trabalho nas câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas, conta André Luiz. Tobias explicou Genésio atencioso. Aqui, isso Genésio dizendo, Tobias, aqui nós temos um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Então, o André Luiz estava sendo apresentado ao Tobias com essas credenciais, como apenas um observador. Veio do Ministério do Auxílio para o Ministério da Regeneração, apenas com esses atributos de observador. Aí continua o Genésio para o Tobias. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades nas câmaras retificadoras. Aí o André Luiz estendeu as mãos, né, e foi apresentado ao Tobias, né, e se colocou às ordens do Tobias que iria o conduzir à Câmara de Retificação. E o ministro disse, conduza-o. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas, para observar e saber o que acontece aqui, em termos de serviço, verdadeiramente a palavra correta, serviço mesmo. Faculte-lhe toda oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Então o Tobias se colocou realmente à disposição. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado, e chamou André Luiz. Me acompanhe, por favor. E o André Luiz acompanhou. E o ministro Genésio abraçou o André Luiz de forma carinhosa, conforme ele narra aqui, comovido, com palavras de animação, e disse para ele, olha, acompanha o Tobias de uma forma resoluta, vai firme, que o caminho realmente está se abrindo para você. E o André Luiz descreve, já agora caminhando, sendo levado por Tobias à Câmara de Retificação, ele vai descrevendo, atravessamos largos quarteirões. Então ele sai do ministério e anda, né, pelas vias, atravessando quarteirões. Vários edifícios, ele percebeu, então andando pelas vias, né, do Ministério da Regeneração, ele observou numerosos edifícios que, segundo ele, pareciam para ele verdadeiras colmeias de intensos serviços. E, como o Tobias percebeu que ele estava muito curioso, vendo todos aqueles prédios, verdadeiras colmeias de serviços, o Tobias realmente esclareceu para ele, olha, nós temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. Então, lá, no Ministério da Regeneração, estão as grandes fábricas para a própria colônia. As fábricas, o que são fábricas? O que faz a fábrica? A fábrica, elas confeccionam sucos, no caso, preparam sucos, tecidos, outros artefatos para a vida em nosso lar. Essas fábricas, então, elas fabricam todas essas coisas, né? Em geral. E outro detalhe que o Tobias explicou para o André Luiz em relação a esses grandes prédios do Ministério da Regeneração, das ruas, das vias lá, da jurisdição da regeneração, quem trabalha preparando sucos, os tecidos, os artefatos, eram pelo menos alguma coisa em torno de 100 mil trabalhadores, 100 mil criaturas que se regeneram, por isso o Ministério da Regeneração, se iluminando ao mesmo tempo através do trabalho na confecção de tecidos, de artefatos, de sucos, aquilo que serve minimamente para a sobrevivência em nosso lar. É muito interessante essa informação, colocando exatamente várias pessoas, 100 mil pessoas. Imagine realmente que conglomerado seria esse, a gente nem não dá para imaginar, de vários prédios, onde pelo menos existem 100 mil criaturas trabalhando nessas fábricas, produzindo tecidos, artefatos, suco, etc. Quer dizer, é um ambiente extraordinário que já não temos muito parâmetro para entender. O André Luiz chamou de colmeias de edifícios, né?
Daí, há momentos, André Luiz com ele, Tobias penetrou num edifício bastante nobre, né? E ele percebeu também numerosos servidores lá nesse ministério. Depois de extensos corredores, olha, ainda nós nem falamos da Câmara de Retificação, hein? Depois de extensos corredores que ele percebeu, deparou-se nas vastíssimas escadarias comunicando com os pavimentos inferiores. Então ele viu já no interior desse grande e nobre prédio, né, aqueles corredores, ele viu vastíssimas escadarias, muitas escadas também, e que iam comunicando para, digamos assim, para subsolo, vamos dizer assim, né, para pavimentos inferiores. Desçamos, disse o Tobias em tom grave para o André Luiz. E notando a estranheza do André Luiz, o Tobias explicou para ele: as câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Termo utilizado por André Luiz, sabendo que essa faixa de frequência do chamado umbral, ela começa a partir da crosta terrestre e vai até uma certa distância, né, em termos de, vamos chamar assim, de um campo magnético denso, que é já chamado umbral, o primeiro umbral, o umbral mais denso, né? Tu tem o intermediário e tem o umbral mais superior, onde está exatamente a colônia nosso lar. São tudo questões de frequências, né? De campos magnéticos. Os necessitados que se encontram nas câmaras de retificação se reúnem, não toleram as luzes nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia de nosso lar. É interessante que o André Luiz, quando entrou em nosso lar, quando saiu do umbral, uma das coisas que ele percebeu primeiro foi o crepúsculo. Então ele já viu a luz e não se incomodou com a luz do sol. Depois foi assistir a primeira prece, a prece coletiva e tal. Nesse caso, quem está realmente recolhido na Câmara de Retificação não tem capacidade, nesses primeiros momentos no Ministério da Regeneração, de tolerar a luz, a própria luz, qualquer tipo de luz. Então eles estão ali exatamente por isso que nas regiões do subsolo mesmo, nas regiões mais baixas, mais próximo do umbral. Aí entra no próximo capítulo que ele vai falar: nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. André Luiz nem imaginava isso. Não era bem o hospital clássico, né, um hospital de sangue, né, de corpos, né, nem um instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era, assim, uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Verdadeiros despojos. Imagina o que são despojos, esses despojos humanos, né? Vampiros, seres humanos em condições mais degradantes. Singular vozario, ele escutava vozes no ar, nessa câmara de retificação, gemidos, muito choro, soluços, frases dolorosas que eram pronunciadas a esmo. Ele percebeu rostos cadavéricos, aqueles rostos, né, terrivelmente defeituosos, né, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer a terrível miséria espiritual desses despojos humanos. Então, realmente, você imagina o que seria entrar numa câmara de retificação de um dos ministérios, de uma das milhares de colônias como o nosso lar, e de se deparar com criaturas em verdadeiros despojos humanos, né? Com esses rostos cadavéricos, mãos que praticamente só ossos, né? E, enfim, essas faces monstruosas. Não deve ser realmente uma coisa tão simples para o trabalho, para o serviço que se propõe a benefício deles. Porque esse é o propósito. Porque eles já estão recolhidos, eles não estão mais no umbral, eles estão numa câmara retificadora. Então já foram recolhidos, embora em toda essa condição terrível, né? Tão angustiosas foram as minhas primeiras impressões, diz André Luiz, que procurei os recursos da prece. Mais uma vez ele recorre à prece. Olha como é que é importante a prece quando você aprende a técnica. Porque a prece é uma técnica. Ele aprendeu a técnica, ele sabia da importância da prece, porque foi a prece que tirou ele do umbral. Então ele se recorreu ao recurso da prece para não fraquejar. Ele sabia da importância da oração. Tobias, imperturbável, chamou uma senhora lá, antiga trabalhadora, que ela atendeu atenciosamente, e perguntou para ela: eu vejo aqui poucos auxiliares para trabalhar aqui. Então, estou vendo pouca gente trabalhando aqui. E ela
teria respondido o ministro Flacos. Flacos é um outro ministro do Ministério da Regeneração. Esclareceu a velhinha, né, em tom respeitoso. Ele falou: o ministro Flacos determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Então tinha poucos servidores naquele momento da visita de Chico, do André Luiz com o Tobias, porque eles estavam em caravana, né? Exatamente, chamados os samaritanos, para trabalhos muito árduos também nas regiões umbralinas. Há que multiplicar energias, tornou ele. Não temos tempo a perder, ou seja, vamos redobrar as nossas energias para trabalhar aqui hoje. Porque ele foi para trabalhar, levou o André Luiz para entender como é que ele trabalha lá. Como é que é o trabalho lá, o que é aquilo lá. Esse é o objetivo de Tobias, não está lá apenas como instrutor, ele está mostrando o que é, e o André Luiz como observador. Aí o André Luiz escutou uma voz lá, né? Irmão Tobias, aquela voz, né, rouquenha, sofrida, vazia, um eco na realidade. Irmão Tobias, aquela voz clamando, né, por caridade. E aí o André Luiz percebeu que essa voz que clamava, né, que pedia socorro, era de um velhinho, de um ancião, que estava gesticulando, agarrando-se ao leito, né, a maneira de uma pessoa enlouquecida, totalmente louca, né? E esse ancião disse para o Tobias: estou a sufocar, isto é 1000 vezes pior do que a morte na terra. Aliás, diga-se de passagem que morte não dói, né? Ele falou aqui, mas aprendemos com os espíritos que a morte não é dolorida. Eu depois explico em outro momento por que a morte é uma coisa muito simples, né? A operação até é muito simples. O que dói é você estar mergulhado na própria consciência, após você sair do corpo. Aí é outra situação. A morte em si, sair do corpo físico, é uma coisa simples. Agora, quando você chega do outro lado e você fica cara a cara com a consciência, aí que vem a dor, é diferente. Mas isso eu estou digredindo aqui porque nós estamos falando de um doente aqui, né? Falando que é pior do que a morte. Estou a sufocar, isto é 1000 vezes pior do que a morte. Socorro, socorro, quero sair. Quero ar. Eu quero muito ar. Falta de ar no mundo chamado extrafísico, ou na erraticidade. Falta ar. Vocês imaginam, realmente, a pessoa tem que estar respirando, e vocês vão ver como é que é importante a questão respiratória, até para seres que estão em processo quase de hibernação. Ele vai contar aqui. Seres que estão em um profundo sono, que nada acorda, mas há uma respiração naquele corpo, embora em um sono profundo, quase que verdadeiras múmias, aspas, né, nesse sono profundo. Tobias aproximou-se, examinou aquele senhor, né, com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro, que é o nome desse ancião, piorado tanto? Por que ele ficou assim tão perturbado? Disse ele para aquela enfermeira. Aí foi dito para ele: experimentou uma crise de grandes proporções, explicou aquela senhora. O assistente, de nome Gonçalves, esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Quando se diz que quando alguém desencarna, nós temos que orar por ela, e não ficar com aquele sentimento aprisionador de saudade, da vontade que a pessoa volte a viver, isso cria uma perturbação extremamente problemática para a espiritualidade. Está acontecendo com esse ancião, né, e está mostrando exatamente que essa carga de pensamento, que ele chama de sombria, emitido pelos parentes que estão encarnados ainda, né, causa esses agravos perturbadores. Imagina, socorro, socorro, estou sem ar. Isso é muito dolorido. No fundo, são as energias emitidas por aqueles que estão encarnados para o desencarnado. E isso não é uma coisa simples, realmente, para eles serem tratados no mundo espiritual, não. E imagine, 99,9% das pessoas que eu conheço, mesmo espírita, não conseguem lidar bem com isso, com a desencarnação. Continua emitindo pensamentos com verdadeiras emissões de cargas deletérias para o seu desencarnado. Não consegue desconstruir esse tipo de sentimento, de emissão de energias tão densas, né? Você comentou em outros vídeos, eu vou ler aqui o que a Thaís está falando para mim, a Thaísa. A morte não dói. Sim, é verdade, né? Na realidade, o que dói é a questão da consciência, é explicado no Livro dos Espíritos, isso daí. Mas continuando a questão dos pensamentos que ficam encarnados para o desencarnado, é profundamente problemático.
a questão da saudade intensa, uma saudade que eu digo intensa, aquela que quer trazer de volta, que não fica chorando o tempo todo, vai para cemitério e fica guardando roupa do morto, fica aquela coisa, cultuando aquela coisa, isso prejudica, são emissões deletérias de pensamentos que prejudicam o desencarnado demais, né? Exatamente, então são ainda extremamente apegados às coisas materiais. Visto achar-se ainda muito fraco, e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, quer dizer, o desencarnado, e não é qualquer desencarnado que tem essa força mental suficiente para se desprender-se da vida física, né? O pobre não tem resistido como seria de desejar. E olha que ele está recolhido numa câmara de retificação ou retificadora, está num ministério de regeneração, cuidado por um espírito como Tobias e outros espíritos de escola, espíritos elevados, espíritos bons, e mesmo assim essa barreira de todo um cuidado acaba sendo realmente, digamos assim, devassada em função dos desencarnados perturbando. Sempre os encarnados, porque os encarnados já estão em pleno umbral, né? Porque se o umbral já começa da crosta terrestre, nós estamos mergulhados no próprio umbral. O umbral pleno aqui na Terra é umbral, né? Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente, ou seja, perderam o controle dele. Lembra que ele estava preso numa cama, preso não amarrado, estava como um louco na cama. E de repente, como não tem muito funcionário, foram lá no Samaritano ajudar muitos seres que estão no umbral, ele acabou realmente, alguém cochilou, né? O cachimbo caiu, realmente ele acabou se ausentando e saiu correndo lá pelos corredores, gritava que lhe exigiam a presença no lar, então o pensamento de querer trazer de volta, né? E que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos. Quer dizer, estava sentindo profundamente a ausência da esposa e dos filhos que choravam o tempo todo, e etc. E que era uma crueldade retê-lo aqui nessa distância, segundo esse velho ancião, né, que ele estava se sentindo preso, né, retido de uma forma cruel, distante do lar. Isso com ser tratado. Agora imagine com ser não tratado. O que vai acontecer? Ele vai ser atraído para o lar. Ele vai trazer todas as suas energias deletérias para o lar. Outros religiosos chamam que é um verdadeiro encosto que vai atrapalhar uma vida de uma criança, de um velho, de pessoas vão sentir a presença desse ser preso a casa, obsediando todo mundo, levando ainda, porque as doenças, como viu o André Luiz, se a pessoa desencarna com qualquer doença, ela se realmente for atraída para o lar e ela permanecer no lar, ela transmite as vibrações dessas doenças também. Ela acaba transmitindo um pouco disso. O André Luiz, 8 anos depois, ainda estava sentindo os traumas de um câncer que criou graves problemas para o intestino dele. Ou porque nosso parente desencarnou, já vai realmente para a pura e eterna felicidade. Não é assim que acontece. Não existem esses saltos, não. Continua a vida como mais ou menos é aqui, só em outros planos. Nosso lar é um tipo de quanto de energias condensadas de uma forma diferente. Não condensado como a Terra, mas são coisas materiais, ou semimaterial. Ou podemos chamar de matéria etérea. Aqui é a matéria densa, lá é a matéria etérea, mas é matéria. É matéria. No mundo espiritual não precisa respirar, no mundo espiritual é outra coisa. No mundo espiritual só vamos estar verdadeiramente no chamado mundo espiritual quando nos tornar espírito puros. Aí sim, aí seria o verdadeiro mundo espiritual, que é para sempre, mas enquanto não formos espírito puro, estaremos realmente nessas várias moradas, né? Nessas várias escalas de dimensões diferenciadas, de matérias diferentes, né? E que de alguma forma vão nos exigir muito esforço para sairmos dessa coisa ligada à vida material. Lourenço, cita o nome de dois aqui, Lourenço e Hermes esforçaram-se, são os secretários lá, por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Então eram dois auxiliares que tentaram ajudar. Deliberei então aplicar alguns passos. Agora um interessante, um deles diz que aplicou o passe de prostração. O que seria um passe de prostração? É você subtrair as forças, ou você praticamente neutralizar as forças desequilibradas de alguém, na movimentação, da mobilidade de alguém, da motilidade de alguém, em benefício de alguém. É como você paralisasse alguém através de um passe de prostração, que pouca gente conhece, né? Você realmente aplicar um passe que paralisa, prostra. Ele estava agitado e aplicar o passe, então você, aspas, né? Você aprisiona, no bom sentido, né? A benefício de quem está atormentado através de um passe de prostração. Fez-se muito bem, diz o Tobias, né? Vou pedir providências contra a atitude da família. Então, já que a família está perturbando,
O que os espíritos podem fazer para, pelo menos, tirar com que a família está sendo um entrave para o tratamento desse velhinho, né? É preciso que essa família receba maior bagagem de preocupações para que nos deixem o Ribeiro, que é o nome desse velho, né, em paz. Então a espiritualidade vai arrumar algumas confusãozinhas, no bom sentido, né? Vamos deixar eles preocupados com outras coisas, porque se ele ficar preocupado só com o velho morto, vai atrapalhar o nosso tratamento aqui. O velho vai se sentir, vai querer voltar para casa o tempo todo. Então nós temos que buscar alguma forma, né, uma maior bagagem de preocupações que essa família tem que ter para que deixe o seu morto em paz. A própria espiritualidade vai buscar isso aí. Vamos botar essa família a ficar com outras preocupações, vamos arrumar preocupações para eles. Fixei o doente procurando, diz André Luiz, né, identificar a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamava Tobias como uma criança que conhece o benfeitor, mas acusava um profundo alinhamento de quanto se dizia a seu respeito. Quer dizer, ele falava as coisas mais alienadamente, né? Notando minha admiração, o Tobias explicou para ele: o pobrezinho, ele permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve do que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real, que é a vida fora da matéria, né, o que amontoou para si. O nosso Ribeiro, que é o velho, deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Aí o André Luiz quis saber a origem desses padecimentos, conhecer mais a procedência desse histórico, dessa situação, né? Entretanto, ele lembrou da Laura. Laura, não fique com essas curiosidades, que a curiosidade mata. Lembra? Nós falamos da última vez? Ele entrou no campo da curiosidade, queria saber um pouco da história do velho, né? Aí ele recordou das ponderações de Laura, né? E ficou calado. Tobias dirigiu-se a ele, ao doente, né? De uma forma generosa, carinhosa, prometeu que iria providenciar para o velho, né, recursos de melhoras, que ele mantivesse calma, em benefício dele próprio, né, e que não se aborrecesse por estar preso a uma cama. No caso aí, em tratamento, né. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, muito branco, né, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente. Então, um mau cheiro danado estava ali. Oriunda, e depois veio saber o que era, né? Das impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos, ou seja, eram emanações mentais, matérias mentais dos que estavam ali recebendo tratamento e que ao emitir essas emanações mentais se aproximavam muito porque estavam sob o império, né, de baixos pensamentos. Então, são as impressões da morte física, aquele cheiro, mau cheiro, coisa horrível, né? Observam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas entidade de natureza masculina. Aliás, estavam na ala masculina. Escutou mais uma vez, Tobias, sempre aquela falação: estou morrendo de fome, estou com sede, bradava um outro estagiário, socorro, vários tipos de pedido de socorro, né? Por amor de Deus, me ajuda, não suporto mais, e vai assim. E eu estou acelerando porque está quase terminando a nossa live. Coração ferido, ante o sofrimento de tantas criaturas, o André Luiz não se conteve e acabou perguntando mesmo: meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro tão angustioso aqui na Terra, aqui na Câmara Retificadora? Aí o Tobias disse para ele: não devemos observar aqui somente dor e desolação, não, André. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes e descuidosos de si mesmo. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para serviços regeneradores. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos, não devem mais a ninguém senão a eles. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E, depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são, o termo é pesado, contrabandistas da vida eterna. Tobias para André Luiz. Aí o André: opa, o que é isso? Aí o Tobias, eles acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos espíritos. Ou seja, se pessoas tivessem muito, chegaria bem no mundo espiritual de acordo com os bens que tem na Terra. Supunho que o prazer criminoso, o poder do dinheiro,
a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, aí vai explicar, né? Trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Aí o André Luiz, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformadas em mendigos da alma. Realíssimo Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semimortos. Narcisa, que era a servidora, acompanhava a todos eles, né? Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante macabro permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos respiratórios. Então estavam realmente em profundo, inerte, né? Em profunda sono. Fazendo um gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado do que os outros dos nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Cristo, eram vassalos intransigentes do egoísmo, eram escravos, né, do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento do trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Então tem os falsos espiritualistas e os materialistas. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormir em longos anos em pesadelo sinistro. Então o materialista não espera nada, é dormir para sempre. E o caso dos espiritualistas, né? No caso dos falsos cristãos, esperam também esse sono eterno até o juízo final. Não consegui externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre os meus olhos atônitos. Fim da operação, nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir uma negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso com terríveis gases cadavéricos, aquele cheiro de cadáver. E foi explicado: são fluidos venenosos que expelem, explicou o Tobias muito calmo, são fluidos venenosos que expelem. Quer dizer, eles criaram esses venenos para eles mesmos. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa da limpeza dessas coisas gosmentas, né, saindo da boca desses que estavam nesse sono profundo, que é a ala masculina, né? Mas era muito serviço. Grande número deles deixavam escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com denodo e ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, que era ele, o André Luiz, né? E vai. O serviço continuou por todo o dia, custando-me um abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar de seres que estavam exalando esses fétidos venenos, essas gosmas, né? Essas coisas absolutamente horrendas, né? São repulsivas, né? Mas o médico humildemente ajudou a Narcisa a fazer a limpeza lá, e ele termina esse capítulo exatamente colocando esse testemunho, né? Ele trabalhou o dia inteiro e custou para ele o que ele chamou de um abençoado suor, e nenhuma pessoa aqui na Terra, que ele chama de amigo do mundo, poderia avaliar a alegria íntima, a alegria sublime daquele médico famoso do Rio de Janeiro, que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem tão rudimentar, né, de tanto sofrimento, tanta dor, quase que um manicômio, ele recomeçando a sua vida nas condições de um simples enfermeiro ou um simples auxiliar, limpador de vômitos, limpador de energias deletérias expelidas pela boca e por outros tipos de exsudação do perispírito totalmente
como verdadeiros réprobos humanos, né? Pois é, terminou a nossa segunda parte aqui sobre a Câmara de Retificação. Nós vamos depois continuar no 28º, outra observação de André Luiz, vai até 50, não vamos no 28º agora, e que nós possamos refletir sobre tudo isso, porque nenhum de nós está isento disso. Primeiro, a questão da oração, a importância da oração. Segundo, não ficar extremamente aprisionado a desencarnados que nós somos ligados, principalmente crianças, né? Quando desencarnam, a família fica extremamente apegada a essas crianças, devem sofrer porque elas são recolhidas para colônias especializadas, né? É muito tormento para a espiritualidade, né? Quando esses espíritos em tratamento ou entram em sintonia com essas vibrações deletérias dos encarnados. Dá muito trabalho. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe.